Estamos ao vivo, olá, 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 gente, muito boa tarde. Começando aí mais uma live, certo? Live 6 aí de aquecimento. Deixa eu me apresentar, se não me conhece, eu sou o Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas a conquistarem um ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, seja treinos na academia ou em casa. Vamos falar hoje sobre treinos diferentes de homens e mulheres. Tem as diferenças ou não tem? E se tem, quais são as diferenças? Falar sobre divisão de treinos hoje também, para ti que tem dúvida aí. Vou dar exemplo aqui, beleza? Sobre divisão, algo que é muito importante, tá? Olha só. Olha só, gente, seguinte. Essa é a live 6 de aquecimento, tá? Então vamos chegando aí. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para ti que tá almoçando, para ti que tá terminando de almoçar, já terminou, na verdade, já tava ali naquele cochilinho, às vezes pós-almoço, ou tá esperando um pouquinho aí para começar a trabalhar de novo. Se liga só, live 6 de aquecimento, tá? O aquecimento para o quê, Guilherme? Para o evento, projeto 1 ano e 3 meses, um evento, treinamento aí totalmente gratuito, que vai acontecer nos dias 20, 22 e 24. 20, 22 e 24 agora de março, certo? Lá, nessas 3 aulas, aulas que tu vai precisar o quê? Se inscrever, link tá na bio, é de graça, como eu disse, mas para ti ter acesso a essas 3 aulas, onde eu vou te mostrar um passo a passo para te ter um ano de emagrecimento e definição. Eu vou mostrar a metodologia que eu utilizo, tá? Um ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, né? Seja na academia ou em casa. Para te ter acesso a essas aulas, tu precisa se inscrever através do link que está na bio, beleza? Não vai estar aberto aqui, vai ser durante aquela semana só, do dia 20, 22 e 24. Depois eu tiro do ar, beleza? Faço de tempos em tempos esses eventos. Então, se eu fosse tu, se hoje o meu conteúdo gratuito, se alguma dica que tu recebeu de um vídeo curto, de um vídeo mais longo, enfim, já te ajudou, e eu sei que ajuda porque eu recebo muitos comentários. Então, se o conteúdo gratuito ali já te ajuda, se eu fosse tu, não ficaria de fora, não perde o projeto 1 ano e 3 meses. Porque eu não vou só te dar uma dica aqui, outra dica ali. Eu vou te mostrar todo um passo a passo. É importante que tu assista as 3 aulas, não é uma aula só. Se fosse só uma importante, faria só uma. Se fosse 2 importantes, faria só 2. Assista as 3. Porque tem um começo, um meio e um fim, tá? E uma coisa tá ligada à outra. Voltando para cá, live aí 6 de aquecimento. Diferenças nos treinos de homens para os treinos de mulheres. Quais as diferenças? Importante que vocês entendam isso, porque isso está muito, muito, muito ligado, o que eu vou falar aqui hoje, está muito ligado provavelmente a uma falta de resultado que tu tem hoje. Pode ser um dos grandes motivos, tá? Que hoje tu não tem mais resultados, tu não emagrece, tu não consegue se livrar de barriga, tu não desenvolve coxas, não desenvolve braços, costas, enfim. Isso está muito ligado. Porque eu vou circular em torno de um dos 3 pilares. Um dos 3 que são os principais e os fundamentais para te ter resultados de verdade, tá ok? Então olha só, já quero falar direto aqui sobre essa diferença, né? Eu quero que tu entenda antes de mais nada que não existe, não tem essa de treino não. No caso, não tem essa de exercício para homem ou exercício para mulher. Ah, esse exercício é feminino. Não, esse exercício é masculino. Não existe isso aí, tá? O exercício, quando ele foi criado, ele não foi, não, esse aqui só mulher deveria fazer. Isso aqui só mulher tem que fazer, porque senão o homem não vai ter resultado fazendo ele. E esse aqui é só para os homens, porque se a mulher fazer, ela vai começar a já ter barba na cara, já vai começar a falar grosso, já vai virar um homem, em uma semana ela já começa a ficar mais masculina. Isso aí não existe, tá? Não existe, isso aí é balela, beleza? Tem que tirar isso da cabeça, tá ok? Porque às vezes isso, né, intuitivamente, eu sei que muitos de vocês associam. E às vezes o cara, né, principalmente o homem, tem um pouco de receio. Guilherme, aquele exercício lá não. Aquilo lá, bunda pra cima e não sei o quê. Vamos rever essa masculinidade aí, né? Vai deixar um exercíciozinho aí, fragilizar isso? Não é por aí. Então, olha só, não tem exercício para homem ou mulher. Exercício é exercício, os exercícios foram criados e eles estão ali no teu programa de treinos para te dar um resultado, independente do teu sexo. Dito isso, tu deve estar pensando, o que é a diferença então? O que tem diferença ou não tem? O Guilherme fez uma live aí só para dizer que não tem diferença? Não, existe uma diferença sim.
tá? Existe uma diferença, que ela tá ligado ao quê? A organização dos teus treinos, a divisão dos treinos. Ou seja, o teu objetivo. Como assim, Guilherme? Divisão ou seja, objetivo. Homens, diferentes de mulheres, de maneira geral, têm objetivos diferentes. Mulherada quer o quê? Sempre mais a parte de glúteo, coxas, abdômen, nisso o homem também, né? Questão abdominal. Mulher fica muito naquele foco na parte inferior. Mas também, né? Eu sei, e nem deve deixar de treinar partes superiores. Mas existe um a mais ali. Um querer a mais, um resultado em determinadas partes. E o homem é a mesma coisa. Mas também o homem não vai deixar... O homem geralmente é mais superiores. Peitoral, costas, braços, abdômen. Mas óbvio... Não vai deixar de treinar partes inferiores, até porque isso está muito ligado no resultado de superiores, né? Não é o tema da live aqui, eu já falei algumas vezes sobre, mas enfim, também o cara não quer, né? Sei que tem gente que não tá nem aí, mas aluno meu, pelo menos, não vai deixar de treinar perna porque joga futebol ou porque não tá nem aí para o treino de perna, não. Além de ser benéfico para os resultados de membros superiores, ele vai também o quê? Ficar com uma estética melhor, né? Não vai parecer um Doritos, né? Invertido ali, né? Então, um corneto, né? Aquele sorvete. Então, é importante. Só que existe um a mais ali também, na parte de membros superiores. Então, essa, basicamente, é a principal diferença. E como eu disse, isso está ligado aos resultados. Aos resultados não. Às divisões. Tá? As divisões. Beleza? Então, eu quero que tu fique comigo aqui para te entender se hoje, às vezes, por exemplo, uma divisão que eu dar exemplo aqui, talvez seja... algo que tu já faça e talvez tu faça errado para te entender que tu faz, e tu comece já a alinhar isso aí do jeito certo, tá ok? Fica comigo aqui. Então, como eu disse, a live hoje ela vai circular em torno de um dos 3 pilares fundamentais para te ter resultados, que é o descanso. Mas presta atenção, quando eu falo descanso, não quer dizer só o descanso de horinhas de sono ali, né, o soninho da beleza, não. É descanso no corpo com relação ao descanso muscular. Por exemplo, o descanso do teu grupo muscular treinado, seja coxa, seja braço, costas, permitir ele descansar e ele não treinar antes de se recuperar. Esse tipo de descanso aí. Porque olha só, um dos 3 pilares, porque os 3 pilares são os seguintes: treino, alimentação e descanso. Sono e descanso do corpo, né? Que está ligado a uma divisão de treino organizada e que tem fundamento para gerar o descanso adequado e gerar o resultado. Porque quando a gente treina, acontece basicamente essas 4 coisas aqui, ó. A gente treina, tá? A gente exige da musculatura, com treino de verdade, um treino bem planejado, um treino que tu vai procurar dar intensidade, tudo aquilo que eu falo para vocês e principalmente tudo aquilo que eu vou falar no projeto Ano em 3 Meses, onde eu vou 90% do evento vai ser com base na parte de um treino que funciona. São 3 aulas batendo muito em cima disso, lá na academia mostrando na prática, tá? Tanto para ti que treina em casa, quanto para quem treina na academia mesmo. Beleza? Então tu treinou de verdade. Show! Não é um treininho, né? Tem gente que vai para academia, faz uma atividade física, agora tem gente que vai para academia que treina. E é isso que tem que acontecer se tu quer ter uma mudança no teu corpo. Tu tem que treinar o teu corpo, tem que desafiar ele. Atividade física é o que muitas pessoas vão e fazem. Comecei a fazer um exercício físico, uma atividade, beleza, mas ela não desafia, logo ela não gera resultados. Não vou entrar nesse porém aqui, no evento eu vou bater bem nessa tecla aí para vocês entenderem e pararem de treinar fofo, tá? Olha só, isso acontece daí, treinou bem, o que vai acontecer? Teu corpo vai entrar, tua musculatura vai começar a entrar num processo de recuperação muscular, porque tu exigiu dela. Acontecem microlesões na musculatura, tudo isso é importante para que aconteça o ganho de massa muscular, para que aconteça o emagrecimento, porque nesse processo de recuperação, o teu gasto calórico, o teu corpo está ali em prol de uma recuperação para ficar pronto para um próximo treino. Tu desafiou o teu corpo. O nosso corpo, gente, vocês têm que entender que ele sempre quer o nosso bem, ele quer a nossa sobrevivência. Dito isso, ele sempre vai dar um jeitinho de se adaptar às condições que a gente impõe ele. Por isso que aquele treininho básico que tu faz bem inicial, ele te gera um resultado, mas logo ele já para quando tu entra numa academia.
Porque era algo novo, que tu fazia tudo errado. Tu fazia, além de fazer errado, e tem gente que ainda segue fazendo errado, mas um pouco das repetições que tu fez, contando repetição, com pouca carga, um exercício para cada parte do corpo, treinava o corpo todo num dia só, e esse treino já te deixou quebrado, quebrada, correto? Estímulos novos aconteceram ali. Só que isso rapidinho, isso gera um resultado inicial. Mesmo que tu não mexa na alimentação, mas logo isso para, certo? Então é o teu corpo se adaptando e falando, ô fulano, ô fulaninha, manda mais aqui, porque pra mim isso aqui agora já sei o que tá acontecendo, tá tudo certo. Então tu precisa estimular ele, para ele desafiar ele, para ele gerar mais e mais resultados, tá? Então nesse processo de se adaptar e de se recuperar e tudo mais, eleva o gasto calórico. Por isso que a musculação é o caminho para quem tá focando também em emagrecer. A musculação bem feita. Porque tu tem um corpo que mesmo fora da atividade tá gastando calorias, diferente quando tu faz só um aeróbico. Principalmente aeróbico ruim, né? Aeróbico fraco. Enfim, aqueles aeróbicos de muito tempo e baixa intensidade. Então, tu tem em prol o gasto calórico. Tu treina, tu exige, vai entrar no processo de recuperação, o gasto calórico é elevado, músculo vai ficando mais forte, porque tá se recuperando, tá ficando mais forte e se preparando para um próximo treino. Porque ele quer que tu sobreviva. Então ele quer ficar mais forte, se tu dar o motivo para isso, se tu permitir que isso aconteça. Né? Só que tem gente que não permite que isso aconteça. Por alguns motivos disso que eu tô falando e vou falar aqui nessa live, tá? Então o músculo fica mais forte, ele hipertrofia, ou ele também simplesmente se recupera de novo e ganha mais força. Ponto. Por isso que o descanso é fundamental. Mas, dito isso, eu quero que tu... Agora eu vou falar principalmente com essa questão das mulheres, já puxo para os homens, tá? Por isso, mulherada, vocês têm que cuidar com o quê? Treinar toda... Guilherme, então, o meu foco é pernas, claro, essa diferença ali que tu disse, nos treinos que tem que ser para mulher. Então, eu treino todo dia, tá? Mas, Guilherme, eu treino todo dia, eu separo. Um dia a parte da frente, outro dia a parte de trás e glúteo, tá? E depois eu faço um outro dia de braço. Nananina não. Nananina não. Não faz isso. Porque tu tá achando que tu tá dividindo. Ou porque quando tu pega alguns exercícios, tu sente mais aquela região, né? Vai fazer um agachamento, tu sente mais o quadríceps. Vai fazer um leg, tu sente o quadríceps. De fato, trabalha muito, predomina ali o trabalho de quadríceps. E no outro dia, Guilherme, eu vou lá e faço mais para posterior, faço stiff, eu faço mais os exercícios de glúteo isolado. Não. Sabe por quê? Porque quando tu treina um agachamento, achando que tá trabalhando a parte da frente, tu seleciona, tu trabalha demais a parte do glúteo. Muito. Talvez tu não sinta. Porque predomina muito a coxa ali, aquela sensação de fadiga, rouba muita cena. Tá? Rouba, de fato. Mas glúteo tá trabalhando demais. No leg é a mesma coisa. Se eu tenho um movimento acontecendo aqui de quadril e joelho, vai selecionar ali, vai recrutar glúteo. Tá? Se eu tenho esse movimento aqui acontecendo. Tá pegando a câmera? Beleza. Vai pegar demais. Se eu vou pegar aí no outro dia, não, Guilherme, daí no outro dia posterior, eu faço mais isolado para a parte de trás, eu faço a mesa flexora deitado, eu tenho na academia também a flexora sentada, que é de cima para baixo, beleza? Isolado para posterior, show. Aí tu vai jogar um stiff posterior, glúteo também. E se isso já não bastasse, a questão de atrapalhar o descanso dos músculos, o que, eu acabei de explicar que é péssimo para os resultados, se isso já não bastasse, tu ainda tá se encaminhando para uma possível lesão. Porque além do músculo não estar se recuperando direito e correr o risco de lesão, tu tá usando a mesma articulação com força todos os dias nos exercícios. Seja numa extensora para fazer para cima aqui o joelho, ou seja para fazer para baixo aqui, agachando. Não é legal, tá? Não é legal. E uma hora a conta chega, que eu costumo falar. Uma hora a conta chega. Beleza? Então, cuida com essa ideia. Porque se tu fosse fazer um treino isolado mesmo para quadríceps e para posterior, e glúteo que seja,
Tu ia fazer para quadríceps uma cadeira extensora só, sentado, faz quando eu tô sentado para cima, extensora. Tu ia fazer talvez alguma coisa de uma flexão nórdica ali, reversa, alguma coisa assim, que é uma coisa já com o peso do corpo, enfim. Não tem quase nada isolado para quadríceps. Para posterior até já tem um pouco mais de opção, se às vezes na tua academia é difícil ter tantos aparelhos isolados, mas tem a mesa flexora, tem a flexora em pé, dá para fazer flexora em pé com caneleira, né? Tem a cadeira flexora, a mesa flexora, dá para puxar o stiff, que já vai pegar o glúteo, mas não pega quadríceps. Tem um pouco mais de opção. Mas percebe como daí o teu treino de quadríceps, tu não vai agachar nunca, nesse caso. Tu não deveria agachar nunca, daí tu não vai fazer nunca um leg press, e isso não pode acontecer. São excelentes exercícios. Não vai fazer um agachamento búlgaro, né? Então, ó, não cai nessa ideia. Porque além de atrapalhar os resultados, provavelmente o teu treino também está longe de ter um desempenho como ele poderia ter. Um dos motivos, né? Que tu não consegue progredir carga, não consegue ter mais força, tá? Esse é um dos motivos. Existem vários outros, né? Metodologia do treino e tudo mais que te possibilite aumentar a força. Mas esse é um dos motivos, porque pensa comigo, o músculo não está recuperando. Está batendo em cima dele direto. Guilherme, mas eu nem sinto dor muscular. É porque ele está recuperado já. Negativo. Eu não quero que tu faça esse teste, mas basta tu pegar, por exemplo, e treinar. Treina aí uma semana, 2 semanas, todo o mesmo músculo no mesmo dia. Na segunda semana provavelmente já não vai sentir mais dor. Porque o teu corpo vai se acostumar com aquilo, né? Só que não necessariamente, e é lógico isso, pelo menos pra gente que estudou essa parte, o músculo não está recuperado. Não vai ser em horas, em 24 horas que o músculo está pronto de novo, tá? Em determinados estímulos dados, é comprovado que levam até mais de uma semana. A ausência da dor não quer dizer que o músculo está 100% pronto e recuperado. Assim como não quer dizer que eu não senti dor, não é o tema da live, mas é importante bater nessas coisas. Não senti dor no dia seguinte, eu não vou ter resultado. Não, existem várias outras métricas. Agora, se a dor muscular em determinadas regiões do corpo, seja no peito, costas, glúteo, coxa, de vez em quando, com uma certa frequência, não estou falando direto, toda semana tem que ser, mas com uma certa frequência ela não aparece, é sinal de que tá vindo estímulos os mesmice pro teu corpo, tá sendo mais o mesmo, não tá desafiando tanto assim, tá? Mas não quer dizer essa questão da dor que sempre tem que estar com dor para ter resultado, e não é porque eu não tô com dor que eu tô 100% recuperado, beleza? Ponto. Para os homens, e aqui eu sei que o homem não tem muito essa questão, né, de treinar a perna em dias seguidos, né? Às vezes eu passo uma semana sem treinar, passa 1, 2, tá de boa, tá? Já jogo a minha bolinha ali, tô dando um pedal ali, né? Sei disso também. Mas, então, era mais essa questão das mulheres. Puxando essa questão ali sobre divisão, né? É importante eu levantar outro ponto aí que a mulherada às vezes me pergunta. Eu vejo pelas minhas alunas, às vezes ficam com receio quando elas entram no programa. Elas ficam com receio, elas vêm com a seguinte dúvida lá pra mim no WhatsApp. Guilherme, eu tô treinando em dias seguidos superiores. Guilherme, eu treino 5 vezes na semana. É para eu treinar em dias seguidos mesmo? Não vai fazer mal? Não, porque a gente consegue separar os músculos para que tu treina dias seguidos a parte de membro superior, até chegar no próximo treino de perna, tá bom? É tranquilo isso aí, não se preocupa. Eu já vou dar um exemplo aqui disso, tá? Vou dar um exemplo aqui, antes de concluir algumas outras coisas, beleza? Eu quero dar um exemplo de, vamos supor que a pessoa vai treinar 4 vezes na semana, uma divisão para homens, aí falar um pouco com os homens, daqui a pouco eu já falo com as mulheres. Divisão de 4 vezes na semana, tá? Um exemplo, beleza? Um exemplo. Um clássico que eu uso é o quê? No primeiro dia é o ABCD, né? 4 vezes na semana, ABCD. No primeiro dia, no treino A, peito e tríceps. No segundo dia, costas e bíceps. No terceiro dia, pernas. E no quarto dia, ombro e abdômen. Tá? Ombro e abdômen. Por que eu faço isso aqui? Eu quero que vocês entendam uma coisa.
Peito e tríceps. Quando eu faço um trabalho de peito, supinos, né? Inclinado, reto, flexão, eu tenho o tríceps. Olha só quando eu empurro aqui, ó. Faz quando eu tô numa máquina, talvez, de supino ou deitado. Faz quando eu tô deitado aqui, ó. Quando eu empurro, peso para cima nesse caso, ou para frente se eu tiver numa máquina de supino, olha o tríceps. Quando eu estendo o braço, como ele se contrai. E ele alonga aqui. Contrai e alonga. Certo? Dito isso, quando eu faço trabalho de peito, o tríceps já trabalha. Então, eu já pego no mesmo dia e insiro, se necessário, os exercícios. Eu digo se necessário porque existem algumas diferenças que eu posso incluir se a pessoa está focando no emagrecimento ou focando num ganho de massa muscular, tá? A escolha dos exercícios. Vou falar sobre isso no projeto 1 ano em 3 meses, inclusive. Tá bom? Algumas diferenças nas escolhas dos exercícios para quem está focando em emagrecer. Existem algumas estratégias para potencializar potencializar o outro resultado, tá? Então, eu já pego e insiro os exercícios de tríceps específicos depois do treino de peito. Já mato os dois ali. Porque daí eu a pessoa treina 4 vezes, né? Vai treinar uma vez na semana ali, com volume legal, ponto, né? Pra pessoa que treina 4 vezes na semana, tá, gente? Não tô falando pra ti que treina 3 ou pra 5, que é pra te fazer desse jeito. Tô dando um exemplo específico. Pelo amor, não vai sair fazendo caca. Um exemplo específico, tá? Então, peito e tríceps. Dou ali dentro do treino de peito e tríceps a quantidade de exercícios, volume de treino, séries, repetições, tudo legal para treinar uma vez na semana e ser suficiente. Quando a gente faz costas, é a mesma coisa que acontece. Eu puxo, eu tenho um trabalho de bíceps, tá? Quanto mais técnica, melhor, porque daí eu não vou ter tanto trabalho quando eu for fazer um exercício de costas que eu quero só atingir mais as costas, mas o bíceps vai estar trabalhando. Então eu insiro um bíceps depois. Perna, beleza, separadão, ombro, tranquilão de novo. Vou ter todo um descanso para depois voltar, né? Vou ter, sei lá, se a pessoa treina de segunda a quinta, vou ter sexta, sábado, domingo, 3 dias para dar uma boa recuperada, né? Enfim, ou se a pessoa treina até sexta, sábado e domingo, show de bola, para voltar pro treino. Ponto. Porém, antes de chegar aqui, ó, se eu tivesse trocado com peito e bíceps, eu não poderia treinar em dias seguidos. Então, ó, eu até quero concluir uma coisa que eu falei antes. Treinos de perna em dias seguidos, sem chance. Tu não vai ter treinos para fazer assim. Tu não tem exercícios que tu consiga estimular bem que permita a recuperação. Uma coisa vai pegar a outra, mesmo que pegue um pouquinho, mas já vai atrapalhar. Tudo aquilo que eu falei. Membros superiores, como eu disse, dá para fazer em dias seguidos. Porém, depende o que eu selecionar na divisão, tá? Gente, eu não quero que vocês se preocupem muito com isso, tá bom? Não quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês só entendam. Porque eu sei que muitos de vocês ficam fazendo as coisas de cabeça, porque viu ali alguma coisa, pô, legal fazer peito e bíceps, como o Guilherme vai explicar agora, né? O porquê que talvez peito e bíceps é interessante uma divisão. Mas daí tu não vai lá e tu não descansa mesmo assim, porque tá mal organizado. Deixa eu te explicar. Então, ó, se eu fosse peito e bíceps, e por que eu faria peito e bíceps? Eu gosto de trabalhar divisões diferentes ao longo dos meses no treinamento lá no lá no Personal 24 Horas, tá? Que são 1 ano de acompanhamento comigo o programa, tá? Então eu gosto de mudar as divisões, justamente para também dar uma mudada em relação a não só mudar o treino em específico, mas mudar os dias que a pessoa vai treinar determinada treino, seja peito, seja perna, certo? O combinar, que é isso que eu quero explicar dos grupos musculares. Por exemplo, se eu pego peito e bíceps, o que vai acontecer? Quando eu faço, como eu disse, peito e tríceps, quando eu chego no tríceps, a tendência é que meu tríceps já esteja meio baleado, mas tá tudo bem. Só que quando eu vou daí fazer os exercícios específicos, ele já vai estar mais moído. Beleza? Nada de errado, é clássica essa divisão aqui de peito e tríceps, assim como costas e bíceps. Mas vamos ver por uma outra ótica aqui, é isso que eu quero que tu enxergue. Então, quando eu faço o peito, o tríceps já está ali meio baleado, eu faço alguns exercícios depois, show de bola. Ainda tenho resultados, levo a fadiga, tudo bem. Só que quando eu junto bíceps aqui com peito, o bíceps está suave. Porque eu treinei peito, que pegou tríceps e pegou ombro. Mas o bíceps está de boa. Então, quando eu começar um trabalho de bíceps, eu vou estar zerado praticamente o músculo, né? Vou estar um pouco cansado pelo treino anterior de peito, mas o músculo vai estar de boa. Consigo ter um desempenho legal, tá? Consigo ter um desempenho massa. Se fosse costas e bíceps, seria a mesma coisa de peito e tríceps. O bíceps já está mais cansado, sacou? O bíceps está mais baleadinho. Então, quando eu pego e troco aqui
depois do peito, tá de boa. Mesma coisa, tríceps depois de costas. Tríceps tá de boa. Só que eu não posso treinar em dias seguidos. Por quê? Compromete o pilar fundamental para o meu resultado, que é descanso muscular. Vai comprometer o desempenho, porque o músculo não vai estar preparado. Se eu botasse o bíceps aqui e já treinasse costas no dia seguinte, eu vou usar o bíceps ainda para fazer exercício de costas. Então a minha proposta de estar com o músculo mais descansado para dar porrada não vai se concluir. E eu vou estar atrapalhando o resultado do treino que eu fiz anterior. O bíceps está ali machucado, joguei para depois de costas, fica comigo aqui, tá? Porque eu estou invertendo as coisas aqui. O bíceps está machucado, joguei depois, o dia seguinte treinei costas, com tríceps no caso, né? Com tríceps se fosse. Mas quando eu fiz costas, o meu treino de costas rendeu menos do que poderia. Porque o bíceps, que é um mecanismo de auxílio ali no treino de costas, né? De puxada, de remada, enfim, ele tá meio cansado. Então, nesse caso, não é interessante que eu treine em dias seguidos. Tá? Eu tenho que ter uma outra organização aqui para poder fazer um peito e bíceps, um costas e tríceps. Tá? Peito e bíceps, costas e tríceps. Tem que ter uma outra organização. Então, olha só, mais uma coisa, né? Por isso que eu digo, planejamento do treino manda muito. Não adianta eu estar tomando suplemento, não adianta eu estar agora fazendo a minha dieta 100%, eu estar treinando 5, 6 vezes na semana, se na hora de fazer um planejamento de treino, da hora do que eu estou fazendo lá na academia, tem coisas que estão se cruzando e está atrapalhando isso aí. Mudar o corpo, gente. Eu queria que eu gostaria de chegar e falar para vocês, ó, em 2 semanas tu se livra totalmente da tua barriga que tá desse tamanho, no caso, desse tamanho tá a tua barriga, e tu constrói muita massa muscular em 2 semanas. Eu queria. A gente ia cansar de ver um monte de gente trincado na praia. A gente ia cansar de ver um monte de gente definida, com bunda empinada, sem celulite. Mas a gente não vê, é uma minoria. Tanto que chama a nossa atenção quando a gente vê alguém assim. Com corpo que tu vê, pô, essa pessoa treina. Porque não é fácil mudar o corpo. Então quando eu cometo que pode ser um pequeno erro, porque eu estou fazendo uma coisa intuitivamente, ou porque eu peguei uma dica solta ali, eu estou atrapalhando o meu processo, eu estou fazendo um esforço de 5, 6 vezes na semana na academia e não tendo o resultado que eu poderia ter. Tá quase que um esforço em vão. É sempre melhor ir para academia, desde que eu não me machuque, né? O que é claro que pode acontecer se machucar, né? Como eu disse, se eu comprometer o pilar do descanso, né? Mas enfim, sem terrorismo quanto a isso, é sempre melhor ir treinar, né? E comer o saudável coisa do que não fazer. Mas todo mundo aqui quer o quê? Resultado. Quer se olhar no espelho e caramba, eu nunca achei que eu poderia chegar nesse corpo. Nesse tempo ainda, pô, eu não achei que era possível. Então para isso eu tenho que fazer o máximo das coisas corretas para ter o máximo de resultados. Beleza? O máximo de coisa correta para ter o máximo de resultado. Certo? Divisão 4 vezes para mulherada. 4 vezes, para quem está chegando agora, é para quem treina 4 vezes na semana. Estou dando um exemplo específico, tá? Um exemplo específico. Ok? Divisão para as mulheres. ABCD. No primeiro dia, quadríceps. No segundo dia, peito, ombro e tríceps. Por que peito, ombro e tríceps? Porque quando eu faço peito, eu já pego o ombro e faço tríceps. Então, levo tudo numa vez só, já que eu preciso dividir o treino de superiores em 2 dias, né? Em 2 dias eu tenho que treinar superiores. No caso da mulher ali que treina 4 vezes na semana. Quadríceps, né? Lembrando que o treino de quadríceps é botado como quadríceps, mas é um dos treinos que mais vai pegar glúteo. Os exercícios para quadríceps, como agachamento búlgaro, a fundo, leg press, os press, né? Enfim, esses exercícios são os que mais vão treinar teu glúteo. É incomparável o resultado de um exercício desse com um exercício isolado de glúteo, tá? Fato. Fato comprovado, estudado e comprovado. Beleza? Então, para isso, tu não tá treinando só quadríceps, tá pegando muito glúteo. Eu perdi a quantidade de vezes que eu senti, porque eu não faço exercício isolado para glúteo, né?
Eu, particularmente, não vejo necessidade para os meus treinos e não passo para os meus alunos também, tá? Não faço. Então, perdi a quantidade de vezes de dor no glúteo que eu senti e desenvolvi a minha bundinha nos meus treinos de perna, beleza? Que é o quadríceps, né? Que eu ia falar? Ah, tá. Enfim, então pega demais quadríceps e glúteo. Aí no segundo dia, peito, ombro e tríceps. Terceiro dia, costas e bíceps, né? E, claro, aqui eu posso adicionar um abdômen também, eu não coloquei aqui, né? Eu boto ali espalhado, enfim, durante um dos treinos, um treino que seja mais curto para adicionar os abdômenes, tá? Se tu participar do projeto 1 ano em 3 meses, tu vai ver o porquê que tu não deve priorizar tanto abdômen. Já falei várias vezes aqui. Ah, Guilherme, tem pouco abdômen, eu vou ter resultado. Vai lá, faz todo dia. Vai ver se o resultado vai aparecer. Acredite, tá? Participa do projeto 1 ano em 3 meses. E um quarto dia, foco em posterior e glúteo, né? Que alguns exercícios de posterior, como stiff, por exemplo, já vai pegar glúteo e dá para adicionar uns glúteos isolados, tá? Ponto. Seria essa divisão. 2 dias de intervalo entre os treinos de membros inferiores. Para depois desse quarto dia, tu descansar também, que não vai treinar provavelmente, né? Aqui é um exemplo de quem treina 4 vezes na semana só, para voltar para outro treino de perna. Excelente. Pô, Guilherme, mais 2, pô, não é o foco. Tu falou que uma das diferenças é o foco na parte de membro inferior e parte de membro superior. Sim. Tá, mas então eu tô treinando a mesma coisa de inferiores com superiores, né? Sim. Mas pensa comigo, se eu coloco aqui uma boa quantidade, um bom volume nesses 2 dias, basta, tá? Aqui não quer dizer que tu vai ficar tão grande em cima quanto embaixo, porque eu consigo controlar o que tem em cada treino desse. Esse é o motivo fica comigo aqui agora, eu também faço uma divisão onde a pessoa vai treinar dia sim, dia não, a mulher vai treinar dia sim, dia não, perna. Também funciona essa divisão, mas quando eu monto um treino que a pessoa, por exemplo, vai treinar segunda, quarta e sexta perna, ou seja, tem um dia só de intervalo entre um treino de perna e outro, eu sei que eu vou ter um intervalo menor entre um dia e outro, né? De descanso. Para isso, cada treino, eu não posso exceder a dose de estímulo. Porque se eu treinar demais, fazer a aluna ali treinar muito a parte de membro inferior, um dia não vai ser suficiente para essa pessoa se recuperar. Então é questão de planejamento. Se eu sei que vou botar uma divisão agora para a mulherada fazer dia sim, dia não, perna. Dia sim, dia não. Mas dentro desse treino de perna, eu vou segurar a mão ali para dar o estímulo só adequado, que vai ter resultado, mas que não vai atrapalhar o descanso até o próximo treino de perna. Sacou? Olha quanta coisa tem aí que vai controlando os resultados de vocês. Tá? Então, como eu disse, são exemplos específicos aqui que eu dei, tá, gente? 4 vezes, 4 vezes. Guilherme, AB é legal? Eu não vou dizer que não é legal, porque no caso da pessoa que começou agora, vai começar a treinar agora, ela poderia, porque é um treino um pouco mais genérico, né? Um treino com estímulos mais baixos, porque o pouco que essa pessoa fazer, como eu disse, ela vai ficar quebrada já, normal. Uma novidade para o corpo, né? Então, nesse caso, um AB serviria, mas não tem necessidade, cabe a mim falar só para não dizer que não. AB não deve existir na tua vida, tá? Agora, velho, passou de um mês, tá fazendo AB ainda, estão te enrolando, estão com preguiça de montar treino para ti, porque é simples fazer um treino, fazer 2 treinos, né? A, B, né? Passou de um mês, tá enrolando, já não é legal, tá? Nesse caso, tá? Eu já não vejo vantagem também, não tem por que fazer. Não estaria errado, mas não tem por que fazer A, B, mesmo que a pessoa tá começando a treinar. Meus alunos que começam, nunca treinaram musculação. Vários dos meus alunos, nem todos estão lá meses já ou até anos quando entram no Personal 24 Horas. Tem gente que nunca pisou numa sala de musculação ou nunca fez musculação em casa. Então, ou nunca treinou em casa, né? Então, eu mesmo assim não faço um AB. Dou as recomendações iniciais para essas pessoas não se quebrarem e colherem resultados iniciais já de curto prazo. Fechou? Então, olha só. As diferenças, como eu disse, no treino de homem para um treino de mulher. Não é exercício, tá? Não é o quê? É exercício masculino e feminino. Para com isso, não existe isso aí. O que existe é o quê? Objetivos diferentes, que estão ligados ao quê? As divisões de treinos, né? Porque cada divisão eu vou intensificar uma coisa. Tá ok? Eu vou intensificar uma coisa. Assim como eu estava falando, gente,
sobre treino de perna, às vezes vai ter homem que vai pensar, pô, Guilherme, mas eu vou ficar um corneto uma vez na semana só. Não. Não quero que vocês tenham esse resultado aí, né? Essa falta de resultado. Mas dentro do treino, a gente tá falando o que é o treino. Mas dentro daqui, a parada acontece. Aumenta a quantidade de volume de treino, de estímulo dado ali de acordo com alguma metodologia, técnica que vai usar lá, tá? Que treinando uma vez na semana, nesse caso para quem treina 4 vezes na semana, é suficiente. Ponto. Beleza? Então, gente, não tem essa questão de exercício feminino, como eu disse. A Rafa, que tá aí atrás da tela, a Rafa, ela treina comigo vários treinos. Braço ela treina comigo. Só que algumas coisas ali eu vou mudando. Por exemplo, a Rafa quer mais foco, mulherada, quer mais foco em coxas e glúteos. Tem treinos de perna que a gente já não faz mais junto. Tem treinos que ela vai lá e faz porque os dias não batem. Porque a separação é diferente. Mas tem treino que bate ali, vamos treinar junto costas hoje. Pronto. Ela pode seguir as mesmas seleções de exercícios, porque não tem exercício masculino, tá? Não tem exercício masculino que vai deixar ela mais viril ou mais masculinizada, que ela vai sair com barba, com bigode já. Não, beleza? Então não tem isso aí, desencana. O que tem é o quê? É um objetivo por trás aí, diferente, que tá ligado à organização, ao planejamento desse treino, ok? Estamos entendidos? Gente, para ti que chegou depois, eu vou deixar essa live salva. A gente falou sobre diferenças de treinos, sobre divisão também, né? Como eu disse, são lives de aquecimento. A gente está aquecendo para o projeto 1 ano em 3 meses. Eu espero sinceramente que tu já tenha garantido a tua vaga, tá? Espero sinceramente que a tua vaga esteja garantida. Se não, vai pro link na bio agora, se inscreve. Teu e-mail lá, coisa rápida, papum, entra no grupo privado do WhatsApp. Se não conseguiu, tem gente que tá dando erro ali, manda um direct pra mim, tá? Comenta embaixo nessa live se for o caso, Guilherme, ou um direct, Guilherme, eu não tô conseguindo entrar no grupo privado, eu te mando o link direto pra te entrar lá num desses grupos privados pra ter certeza que tu vai participar desse evento, pra garantir que tu vai ter acesso a essas 3 aulas. Fechou? Live 6 concluída, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, como sempre, tá? Uma excelente quarta-feira e simbora aí em busca de mais e mais resultados, meu jovem. Não esquece que não existe essa de genética, não existe essa... Até existe, né? Mas isso não limita nenhum resultado. Idade não limita. O que limita é saber o fazer, né? Saber fazer ou não fazer o que é para fazer. O correto nesse caso. Fechou? Tamo junto.